por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, você está ouvindo o Investidor em Foco desta quinta-feira. Nesse episódio vamos falar sobre relatório de inflação do Banco Central, sobre quem são os investidores estrangeiros na Bolsa Brasileira, além, é claro, da segunda onda de coronavírus na Europa, que preocupa não só a população que vive na Europa, mas também os mercados pelo mundo inteiro, já que esse risco ele não está longe de nenhum país ainda. Kleber, bom dia, como está? Bom dia, Rê, tudo bem? Tirando essas notícias um pouco mais difíceis aí, a gente continua na esperança e na expectativa, né, de dias melhores, de informações mais positivas para trazer para o investidor. Vamos tentar, pelo menos algumas, conseguir trazer hoje aqui, com um suporte muito legal aí da nossa companhia, do convidado que vem hoje, né? Pois é, a gente vai fazer uma bagunça na nossa lógica normal aqui do programa para aproveitar os 30 anos de experiência que tem o Luiz Ribeiro, nosso convidado de hoje, gestor do Itaú Asgard Ações. A gente daqui a pouco vai falar com ele muito sobre o investidor estrangeiro no Brasil. Ele já trabalhou em gestora alemã e, enfim, tem uma experiência enorme com gestão de produtos voltados a investidores estrangeiros, mas a gente quer aproveitar o olhar dele para falar também do cenário do Brasil. Então, vem, Luiz, seja bem-vindo. Já vamos começar nosso papo agora, tudo bem? Olá, obrigado pelo convite. Tudo bem, e vocês? Tudo ótimo, Luiz, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo aqui ao Investidor em Foco. Bom, eu já vou começar lançando para vocês a análise desse tão esperado relatório trimestral de inflação, em que o Banco Central melhorou a projeção para o PIB em 2020, indicando uma retração de 5%, sendo que a última projeção era de queda de 6,4%. O que mais a gente tem que ficar atento em relação a esse relatório? Hein, Kleber? Olha, Rê, a gente até está na expectativa do Roberto Campos Neto e o Fábio Kanzuki, né, presidente do Banco Central aqui, que vão dar uma coletiva às 11 horas exatamente para abordar os principais pontos desse relatório, que não fugiu muito daquilo que a gente já vem acompanhando desde a terça-feira com a ata do Copom, né? E os números realmente já são um pouco melhores na previsão, né, e nas projeções do Banco Central, né? Tem uma projeção aí de crescimento até talvez um pouco mais otimista do que a média de mercado de 3,9% para o ano de 2021, mas ainda tem uma incerteza usual sobre as projeções exatamente do ano que vem, porque é natural que a gente tem muita coisa para acontecer para que eles cheguem nesse resultado, tá? Foi reforçado no relatório, né, que é muito importante as reformas fiscais, que a gente tanto vem falando, né, e tanto vem apresentando, e que o mercado espera também que aconteça, para uma recuperação econômica mais sustentável e uma sinalização ali que aparentemente deve ser mantido essa política monetária que a gente vem acompanhando, com a manutenção de taxa de juros por um período mais longo, né, Luiz? Bom, é verdade. Eu acho que o número assim, de PIB tem melhorado, né, nos últimos meses, talvez até por conta do auxílio emergencial que o governo tem dado aí, acho que tem dado um reforço no caixa da população em geral e ajudado a economia, então os números de projeção de PIB têm melhorado, né? Esse número é em torno de 5%, se a gente olhar em termos relativos, é até um número bastante bom, né, em comparação com o resto da América Latina, né? Sem dúvida, se for isso mesmo, vai ser excelente. Exatamente, acho que se você olhar os outros países da América Latina, você tem México com uma queda prevista de mais de 10% do PIB esse ano, Colômbia com quase 8%, né, inclusive o Chile, que usualmente é bastante resiliente, aí caindo quase 6%, então em termos relativos não é um número ruim não, né? Acho que o grande desafio realmente é como você falou, Kleber, é o ano que vem, né? Olhar para o ano que vem
e ver qual vai ser o cenário do ano que vem. E quando a gente olha esse cenário, esses resultados todos e em relação ao mercado, o mercado já reage ao resultado ou ele já fica olhando para o cenário de 2021? Pode falar, Luiz, por favor, né? Que a gente fala muito de expectativas. Tá, a gente fala muito de expectativas. Como eu já falei bastante aqui, por favor, conta pra gente como que vocês estão enxergando isso. Tá bom, não, é isso aí mesmo, né? O mercado ele gira em torno de expectativas, né? Sempre olhando para frente, forward looking, né? Mas nos últimos meses, eu acho que os números melhores têm ajudado, né? Assim, sempre que você tem uma surpresa positiva em relação àquilo que é esperado, isso acaba ajudando os mercados, né? Acho que nos últimos meses aí a gente teve algumas surpresas positivas do lado da atividade no Brasil. Isso tem ajudado o mercado, né? Mas tendo dito isso, é claro que o número de 2021 é bastante importante, principalmente no mercado de ações, né? Qual vai ser o crescimento de PIB e que automaticamente tem um impacto no crescimento de lucro, né? E naquilo que a gente espera para as empresas individualmente. Então assim, esse número melhor, é claro que tem ajudado, mas olhando para frente é de extrema importância, né, que a gente tenha um bom crescimento o ano que vem, né, vindo de uma base baixa, é claro, mas com uma recuperação bastante boa. E Rê, falando para o investidor de... Não, excelente, Luiz. E falando especificamente de hoje, né, os mercados abriram aqui com muita dúvida ainda por causa do cenário internacional, que ontem pesou bastante, né? A gente teve uma queda muito forte nos principais índices nos Estados Unidos, né, com todos os problemas que a gente já abordou que vem acontecendo lá. Inclusive, só para trazer um ponto que pesou bastante ontem, foi até a divulgação de um resultado científico que saiu de uma mutação no coronavírus que fez com que ele, talvez nos Estados Unidos, se tornasse mais contagioso do que já é naturalmente. Então a gente viu os índices despencando ontem e até buscando novos que a gente fala, né, suportes nos principais índices. Isso pesou muito. O mercado futuro ainda está negativo lá, não abriu, vai abrir agora o mercado. Vamos ver como isso vai pesar, porque a gente ainda está em alta de 0,70 no mercado futuro aqui. O à vista está um pouquinho mais tímido ali com 0,15, mas vai depender muito do andamento desse temor lá de fora. E tem a questão também europeia, né, Kleber, do coronavírus, principalmente no Reino Unido, que segue muito preocupante, subiu 25% o número de casos de um dia para o outro. Então, essa segunda onda, ela continua sendo um ponto de impacto negativo direto nos mercados, né? Muito. A gente falou ontem aqui, Luiz, sobre os números mistos que a gente viu ali da Alemanha, né, que pesa muito ali para o bloco europeu como um todo, né, com o PMI de produção, né, indo bem, né, melhorando, já o de serviços, que representa muito sobre a questão dos isolamentos, voltando para baixo dos 50 pontos, e isso refletindo como um todo ali para o bloco europeu, e o Reino Unido está bem preocupado com novos fechamentos, né? Essa questão pode pesar um pouco ainda no curto prazo também, né, Luiz? Não, é verdade, eu concordo. Eu acho que essa questão pesa no curto prazo, tem pesado, né, e pode continuar pesando, né? É claro que essa temida segunda onda, assim, ela tem um nível de mortalidade muito menor do que a primeira, né? Sim. Então isso talvez minimize bastante o problema numa eventual segunda onda, mas é algo que o mercado acho que vai manter no radar por algum tempo, né? Até que a gente tenha certeza de que essa segunda onda não é tão poderosa ou tão fatal quanto a primeira, mas tem pesado sim, Kleber, tem tido um peso aí sim. Boa. Luiz, aproveitando, a gente já falou aqui muito sobre quem é o investidor brasileiro que investe no exterior. Não somente investe em produtos com exposição internacional, mas investe de fato em mercados dos Estados Unidos, da Europa, outros mercados, alguns mercados emergentes, Japão e tudo mais. Agora, dada a sua experiência, quem é o investidor que investe na Bolsa Brasileira, o estrangeiro que investe na Bolsa Brasileira? Bom, legal. Bom, acho que aquele que realmente, como a gente fala, can move the needle, né, em inglês, que pode mover a agulha e que tem tamanho, são os investidores institucionais, né, e aí tem uma variedade deles, né, temos aí os fundos de investimento, né, os fundos de investimentos em mercados emergentes, os fundos de investimento globais, tem uma parte desses investidores que são outros tipos de investidores institucionais, né, como fundos de pensão, fundos soberanos, né, tem tido no passado uma participação bastante relevante.
Esses são os principais, né, os maiores, aqueles que podem realmente ter algum impacto relevante na Bolsa, né? Assim, é claro que pode ter uma ou outra pessoa física estrangeira, mas esse volume dessas pessoas físicas é muito pequeno, né? São realmente os institucionais que fazem diferença. E, Luiz, a gente fala muito ouve muito, né, no mercado, a entrada, a saída de investidor estrangeiro, né, no Brasil, tanto na Bolsa quanto no investimento direto, mas o que torna, o que faz realmente ser atrativo, ser interessante para o investidor de outro país vir trazer seus recursos para cá? Essa é uma boa pergunta, né? Tem alguns fatores, assim, que na nossa cabeça, assim, são mais importantes, né? Porque o que atrapalha a gente já sabe, né? É verdade. O que atrapalha a gente acompanha. A gente acompanha no dia a dia e sabe bem. Né? Agora tem coisas que ajudam também, né? Sem dúvida. O que o investidor busca, né? Assim, acho que é mais importante falar no que ele busca, né? Ele busca crescimento, né? Assim, um crescimento acima da média é importante, principalmente para o investidor em equities, né? Então isso é algo que ele busca. Um segundo item, assim, de importância bastante grande é o potencial de diversificação, né? Buscar alguma coisa diferente daquilo que ele tem na carteira, alguma coisa que tenha os drivers diferentes, né? Daquilo que ele tem, que possa diversificar a carteira que ele já tem hoje. Esse seria um segundo ponto. E um terceiro ponto, assim, é o valuation, né? O preço desses ativos que ele está comprando fora do seu domicílio versus o risco desses ativos, né? E aí no risco tem uma série de coisas embutidas aí, né? O risco político é um risco importante para ele, né? O risco regulatório, né? O investidor estrangeiro busca sempre uma segurança e uma estabilidade, né? Países que mudam as regras todo o tempo não são países que são atrativos, né? Essa estabilidade, esse risco, essas medidas de risco como um todo versus o preço que ele está pagando por esses ativos seria um terceiro componente bastante importante, né? Então, aí, em resumo, né, crescimento, potencial de diversificação, né, ou seja, ativos diferentes daqueles que ele tem acesso em outros mercados, e esse valuation versus risco, acho que seriam esses os três fatores. Luiz, aproveitando que o Kleber tocou no assunto do que não é interessante para o investidor, que é uma coisa mais fácil de identificar, essas questões ambientais atuais que o Brasil enfrenta, Pantanal, Amazônia, todos os problemas, muitos problemas sendo trazidos à tona e sendo a briga sendo comprada por organizações do mundo inteiro e pessoas do mundo inteiro. Isso interfere como um ponto negativo para quem está olhando para cá e pensando em investir? Olha, interfere, né? Acho que ficou claro aí, principalmente nos últimos meses, né, que isso tem interferido, né? Mas ao mesmo tempo que é um risco e é algo negativo, como você colocou, né, muito se fala sobre isso e tem muito barulho às vezes sobre isso, que é difícil filtrar, né, o que é apenas barulho, o que é fato, né, o que realmente está acontecendo aqui. Acho que lá fora fica mais difícil filtrar ainda, né? Aqui já é difícil, lá fora o investidor estrangeiro é muito mais difícil, né? Ele tem uma falta de informação, mas acaba influenciando bastante e é um fator bastante importante, né? O fator, não só o fator ambiental, né, mas também o que a gente chama hoje, né, de ESG, né? O environment, o social e o governance é muito importante para o investidor estrangeiro, né? Algo que faz parte já quase que da caixa de ferramentas normal do dia a dia, né? Assim como ele olha a valuation do modo tradicional, esses fatores de ESG também passaram a ser incorporados no dia a dia do investidor, né? Então, ter um bom score nesses fatores, né? O ambiental é um deles, é importante, e é mais importante para eles lá fora até do que para a gente aqui, né? É um assunto. Tem países que valorizam muito isso, né? Sem dúvida, lá fora eles estão há muito tempo nisso, né? A gente começou a discutir isso. Eu, por exemplo, trabalhei no ABN AMRO, que é um banco holandês, né? No começo da década de 90, e já era um assunto importante lá atrás, né? O ESG, né? A gente está falando de uma coisa quase há 20 anos atrás, aí, mais de 20 anos atrás, que já era um fator bastante importante, que na época era chamado de SRI, né? Social Responsible Investment, e com o passar do tempo evoluiu para o ESG. Então não é nada novo para eles, é algo bastante já incorporado, como eu falei, na caixa de ferramentas do investidor. Então é muito importante, é um risco, né? Assim, para o Brasil,
é uma discussão que está aí na pauta de todo investidor estrangeiro. Talvez pelo volume de ruído tenha sido negativo nos últimos meses, né? E, de novo, é difícil saber o que é ruído, o que é fato, mas tem sido negativo. Mas também é um potencial, né? A gente pode transformar isso em algo positivo, né? Eu acho que o Brasil, principalmente na área ambiental e social, pode adicionar muito valor, né, ao que existe hoje. E tem muita coisa para fazer, né, Luiz? Para desenvolver, cara. Tipo... Não, tem muita coisa para desenvolver no Brasil, né, na área ambiental e na área social, que pode gerar valor para o acionista, inclusive, né? São coisas que você consegue mexer de forma a criar valor, né? A gente sempre fala isso, né? O ESG e o investimento socialmente responsável, ele não é somente caridade, né? Não é você doar dinheiro para uma causa, ele também é isso, talvez parte seja isso, mas o mais importante é você transformar um negócio de forma que ele gere valor e ao mesmo tempo em que ele é socialmente responsável e sustentável, né? Então isso gera valor para a cadeia toda, então não é, a gente sempre fala, não é só doação, né? É realmente geração de valor. E o Brasil tem um potencial enorme nesse aspecto. Essa questão, só para dar alguns dados, né? A gente fala muito aqui sobre Europa, etc. e tal. Se a gente for comparar, por exemplo, a nossa questão territorial, né, com a Europa, só o número de pessoas que foram ajudadas, né, agora, pelo menos supridas as necessidades com a ajuda que vem sendo feita pelo governo, está ali na casa de 60, alguns falam de 65, outros falam de 67 milhões de pessoas. Essa população, ela só não é superior a praticamente 3 países da Europa, que seria a Rússia, a Alemanha e a Turquia. A França tem 66 milhões de habitantes, quer dizer, territorialmente, essa questão social, ela é de extrema importância, muito, esses números estão um pouquinho desatualizados, mas é muito próximo, né? Isso é de 2015, 2016. Mas assim, é o tamanho do que a gente representa e do que a gente tem de desenvolvimento a se fazer aqui. Exatamente, isso pode gerar valor, né? Valor em termos de crédito mais barato, valor em termos de você explorar o meio ambiente de forma sustentável, né? Criar novas cadeias de valor, né? Então tem muita coisa que dá para a gente explorar e aproveitar esse potencial do Brasil. Então, investe no desenvolvimento, né? Isso, no curto prazo tem sido negativo, mas assim, se a gente souber explorar isso de forma inteligente, pode gerar muito valor, né? Ao mesmo tempo que cria toda uma cadeia de negócios sustentáveis, né? Ajudando o meio ambiente e a sociedade. Então, acho que tem um potencial grande aí para ser explorado, se a gente for inteligente o suficiente para fazê-lo, né? Sem dúvida. E os exemplos estão aí do nosso lado, né? A Alemanha, por exemplo, é um dos países que tem um apreço por essa questão ambiental gigante, e eles são um país que gera uma riqueza tremenda, tem um desenvolvimento grande, estão na nossa frente em muitas dessas questões, e a população já incorporou esses valores. Você chegou a morar lá, Luiz? Você trabalhou numa gestora alemã, né? Trabalhei. Eu não morei na Alemanha, eu morei na Holanda, né? Quando eu trabalhei pelo ABN AMRO, que é o banco que eu mencionei aqui atrás, mas morei na Alemanha há pouco tempo, só 3 meses. Mas morei na Europa há algum tempo, sim, e a gente percebe bem essa preocupação, né? E, ao mesmo tempo, esse potencial de investimento em áreas que sejam sustentáveis também. Bacana. Agora, falando aqui da Bolsa Brasileira, você trouxe um pouco do perfil do investidor estrangeiro aqui. O volume de investimento estrangeiro aqui no Brasil, ele tem alguma influência nos resultados da Bolsa, ou ele está muito aquém do que deveria para refletir em números? Não, eu acho, assim, é óbvio que ele está bem aquém, né? Eu acho que ele está bem aquém, Renata, do que poderia ser, né? Inclusive, ele tem tido uma participação negativa nos últimos tempos, né? Acho que basicamente desde outubro do ano passado que a gente tem visto um fluxo de saída do estrangeiro da Bolsa quase que de maneira constante, né? Então, se a gente olhar esse ano assim, para os números, já saiu assim, do mercado que a gente chama de mercado secundário, né? Tirando os IPOs e os follow-ons, já saiu, o investidor estrangeiro já tirou da Bolsa alguma coisa perto de 19 bilhões de dólares, né? Nossa. Então é um volume significativo. Bem significativo. Então tem tido um impacto negativo, assim, tem uma série de razões para isso, né? Acho que a principal razão é realmente que os mercados lá fora, primeiro, nos últimos anos, têm performado bem, né? Então o investidor estrangeiro não tem tido muita necessidade de olhar. É nessa linha que eu ia entrar contigo agora, Luiz, né? Tipo,
o que fez com que ele perdesse um pouco esse interesse, né, por nós aqui, para o Brasil, né? E o que faria agora? Você já falou até um pouquinho antes, né? Mas assim, um pouquinho mais no detalhe ali no micro, né? O que faria ele olhar e falar, bom, agora eu volto, agora eu posso realmente aportar lá? Legal, Kleber. Acho que essa é a questão chave, né? O que o faria voltar, né? Primeiro ele saiu, né? Tem saído aí. E assim, os mercados emergentes como um todo têm underperformado bastante, né? Não é coisa de agora, né? A gente está falando basicamente desde 2012 que os mercados desenvolvidos têm performado muito melhor que os mercados emergentes, né? E tudo é cíclico, né, Kleber e Renata? Assim, a gente já viu vários desses ciclos ao longo da história, né? A gente teve um ciclo muito bom para mercados emergentes na primeira década desse século, né? Inclusive é legal a gente olhar assim, o que aconteceu na primeira década e o que aconteceu na segunda década desse século. Então, na primeira década, assim, a gente teve os mercados emergentes performando muito bem, né? A gente olhar a performance do bolso. Os BRICS, né? Os BRICS. Nasceram os BRICS, né? É verdade, os BRICS. Ali no começo dos anos 2000. Inclusive, eu fazia gestão do B de um fundo BRIC, né, na minha época de HSBC. E naquela época, inclusive, eu fiz a gestão do maior fundo Brasil do mundo, né? Caramba! Do Brasil era tão grande que a gente fazia a gestão de um fundo que era só Brasil, né? Só investia em Bolsa Brasileira, um tamanho aí perto de 7 bilhões de dólares, né? O que era um volume absurdo. Hoje ainda é, né? Hoje ainda é. Hoje a gente estaria falando de um fundo aí de 40 bilhões de reais, num fundo só, né? Você imagina o tamanho que era esse fundo. Gigante. Então, naquela primeira década, esses mercados emergentes performaram muito bem, né? A gente olhar o Ibovespa na primeira década ali, do começo dos anos 2000 até 2012, quando andou bem, subiu em dólares 190%, né? Enquanto o S&P caiu 6% nesse período. Então a gente se esquece, né? Mas era um mercado aqui voando, enquanto lá fora não andou nada, né? Com a China crescendo muito também, né? A gente teve o boom de commodities, né? Que é óbvio também algo bastante cíclico que ajudou bastante, né? O fator China foi um fator essencial nesse boom de commodities que ajudou também o Brasil por tabela, né? E como esses fatores são cíclicos, né? Principalmente commodities é algo que a gente sabe que é bastante cíclico. De 2012 até agora a gente teve um pouco do reverso da moeda, né? Enquanto o S&P de 2012 até agora subiu mais de 150%, sempre falando em dólar, né? O Ibovespa caiu 50%. Então, foi o oposto do que aconteceu naquela primeira década, né? Verdade. E a partir do momento que isso começa a acontecer, né, o investidor vai aos poucos perdendo o interesse pelo mercado, né? Pelo mercado emergente, pelo Brasil, para ser mais específico. E, ao mesmo tempo, o Brasil vai perdendo peso nos índices, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, o índice de mercados emergentes globais, né? O Brasil é hoje menos de 5%, né? Algo em torno de 4,5%. Enquanto a China é hoje algo em torno de 30%, né? Uma diferença muito grande de representatividade, né? Então, se você somar Taiwan e China, você está com 40%, né? Que é quase 10 vezes o tamanho do Brasil. E nesse tipo de ambiente, né? Com esse benchmark, você pode simplesmente ignorar, né? Um país cujo peso é 4,5%. Né? Claro. Aproveitando que você está falando dessas comparações, Luiz, onde é que você está vendo as principais oportunidades, seguindo esse seu raciocínio? Tá bom. Então, seguindo esse raciocínio, assim, de que tudo é cíclico, né? Eu acho que o ponto que a gente está no ciclo hoje é bastante interessante, né? Porque, geralmente, esses mercados mais cíclicos, mercados emergentes, como o Brasil também, que se insere nesse contexto, né? Eles performam bem em começo de ciclo, né? Quando o ciclo econômico terminou um ciclo econômico, a gente está no começo de ciclo com uma aceleração de crescimento global, né? Que é exatamente onde a gente está hoje, né? O Covid-19 assim, trouxe o fim de um ciclo econômico de forma abrupta, né? Trouxe esse fim assim, de forma abrupta. E a gente olhando para o ano que vem, a gente vê um crescimento assim, acima da média, né? Quase de maneira sincronizada. Claro que numa base baixa, óbvio, né? A gente está falando no crescimento do mundo ano que vem, no consenso, aí, se olhar o que é o consenso que a turma espera aí, acima de 5%. E quase de maneira sincronizada, né? A América Latina crescendo, Estados Unidos crescendo, China voltando a um crescimento aí próximo de 6%, né? Então, geralmente esse ambiente é bom para mercados emergentes, né? É um ponto do ciclo onde você quer estar em mercados emergentes e quer estar em nomes mais cíclicos, né? Então, isso eu acho que pode trazer um pouquinho mais de interesse de novo para mercados emergentes e para o Brasil. Acho que esse seria um dos principais
fatores, né? Assim, essa componente cíclica e o fato de que nos últimos praticamente 8, 9 anos, assim, a underperformance foi muito grande, né? De Brasil e de mercados emergentes em geral, vis-à-vis os mercados desenvolvidos, né? Então, acho que esse é um fator importante para a gente colocar aí na cabeça e manter isso em mente, né? É óbvio que o timing exato disso é muito difícil, né? Não sei se a gente vai passar agora por um período de ninguém tem, de correção e de consolidação, mas olhando os próximos anos e olhando o que aconteceu na história, né? Não só nas últimas 2 décadas, mas se olhar ao longo de toda a história dos mercados de ações no mundo, esse componente cíclico é muito importante, né? E esses pontos do ciclo e dos ciclos, né, costumam ser bastante positivos e pontos de inflexão importantes. Então, acho que é para ficar de olho. Eu acho que o investidor estrangeiro está de olho nisso. Tem uma exposição muito pequena hoje a mercados emergentes, né? Como eu falei aí, o peso de Brasil caiu bastante, o peso de outros mercados emergentes caiu bastante. Então, eu acho que falta só uma pequena faísca aí para a gente retornar a um ponto em que haja mais interesse por mercados emergentes, e colocando o Brasil nessa cesta também. Que os responsáveis ajudem para essa faísca chegar o mais rápido possível, né, Luiz? Exatamente, a gente precisa da contribuição. Né? E assim, o papo tá excelente, mas chega uma hora que a gente tem que apertar um pouquinho o nosso convidado aqui. E essa hora chegou, mas é super importante, porque você veio para Itaú Asset agora, recentemente, né, direto de uma gestora alemã, para fazer a gestão do fundo Asgard, né, um produto que até então era destinado somente para investidores estrangeiros, né? Quer dizer, poucas pessoas tinham acesso, como um pouco de tudo que você contou agora aí por história. Mas agora conta um pouquinho mais para a gente de tudo isso que você vem fazendo aqui na Itaú Asset e o que o nosso investidor, né, e até aquele que ainda não é e que quer investir, vai encontrar no Asgard e na gestão que vocês estão fazendo. Legal, boa, Glauber. Bom, como vocês falaram aí, você e a Renata falaram, estou em equities, né, em ações, em investimento em ações há quase 30 anos aí, né, sempre lidando com investidor estrangeiro, né, eu sempre fiz gestão para investidores estrangeiros em várias casas e com vários tipos de investidores, né, inclusive trabalhei em um fundo soberano por alguns anos também, então eu acho que a gente entende bastante a cabeça do investidor estrangeiro, dada essa experiência que a gente tem com o investidor estrangeiro, né? Posso te pedir só uma gentileza? Claro. Porque a gente tem todos os níveis de ouvintes aqui, só falar bem rapidinho o que é um fundo soberano. Acho que é legal para explicar, para nem todo mundo conhece, né? Tá bom. Não, o fundo soberano no caso específico, né, eu trabalhei para o Fundo Soberano de Abu Dhabi, né? Então, o Fundo Soberano é uma parte dos recursos do país, né, que são postos de lado para as futuras gerações, né? Então o país em si ele faz uma poupança, né? E essa poupança ele põe num fundo que a gente chama de fundo soberano. Então os países nórdicos têm fundos soberanos, né? Os países do Oriente Médio têm fundos soberanos, alguns países da Ásia também têm fundos soberanos. Então basicamente é uma poupança que os países fazem para as futuras gerações e essa poupança eles têm que fazer uma gestão dessa poupança, né? Assim como qualquer outro recurso que foi poupado, eles precisam fazer uma gestão. Então, eles fazem uma gestão ativa desses recursos, né, sempre com vistas a preservar e valorizar esses ativos para gerações futuras. Então, isso que é um fundo soberano. Eu trabalhei no fundo soberano de Abu Dhabi, né, do Emirado de Abu Dhabi, e a gente tinha uma parte dos investimentos desse fundo soberano que eram dedicados à América Latina, né? Então, a gente foi para lá para montar o time de América Latina e ajudá-los a investir esses recursos em América Latina. Que legal. E é uma experiência super legal, assim, porque é óbvio que eles têm um approach um pouco diferente dos investidores em fundos mútuos, né, estrangeiros. Então é importante, eu acho, também entender a cabeça desse pessoal e ver como que eles olham as coisas, né, assim, com uma visão de longo prazo. Bastante interessante. Então, eu acho que o investidor estrangeiro, todos os investidores estrangeiros, olham os mercados de uma maneira diferente, né? Então, nessa minha experiência, sempre fiz esse contato com investidor estrangeiro e agora, esse ano, a gente teve a oportunidade de trazer esse trabalho aqui para o Brasil também, né? E trabalhar com investidor local, que é uma coisa que eu e o time tivemos muito pouca exposição no passado, né? Mas a gente não está fazendo no Itaú Asgard nada diferente do que a gente fez, né? A gente está trazendo a mesma filosofia de investimento, o mesmo processo,
a mesma maneira de olhar as coisas, né? Tudo isso que a gente sempre fez ao longo dos quase 30 anos aí, a gente está fazendo agora no Itaú Asgard, né? Então, é um fundo de ações, obviamente com todas as características, riscos, de um fundo de ações, que emprega o mesmo processo de investimento e filosofia que a gente vem empregando ao longo dos anos, né? Então, de novo, não é nada novo que a gente está fazendo aqui. E a gente veio com o time todo, né? O time que a gente tinha na gestora do Deutsche Bank, do Banco Alemão, na DWS, a gente tinha um time lá que olhava a América Latina, eu e o time, a gente está lá desde 2012, né? Então a gente trouxe o time para continuar esse trabalho aqui no Itaú com o Itaú Asgard. E a ideia desse fundo é um fundo de ações, foco no Brasil, obviamente, né? Tem como benchmark o Ibovespa, mas ele tem também a possibilidade de investir fora do Brasil, né? Em América Latina, ex-Brasil. E é uma coisa que a gente tem feito de maneira ativa, né? E aí a gente pode criar um diferencial, né? A gente tem tentado criar um diferencial aproveitando a nossa experiência aí de 30 anos de olhar a América Latina toda, né? E não só o Brasil. A gente acha que tem histórias fora do Brasil que são interessantes, que são bastante interessantes e que pode compor bem com aqueles nomes que a gente tem no Brasil, né? Então, às vezes tem histórias diferentes, que a gente não tem exposição a esse tipo de ativo, a esse tipo de história no Brasil e que a gente tem na América Latina e que a gente gosta. Então a gente consegue aproveitar essas histórias, mesmo no fundo que tem como benchmark o Ibovespa, né? Então ficou acho que um produto assim diferente da maioria dos produtos que tem no mercado, né? Dessa exposição fora Brasil e com processo de investimento e filosofia que a gente já trouxe aí, vem desenvolvendo ao longo dos últimos quase que 30 anos aí. Legal. E deixa eu aproveitar, já que você falou do Asgard, é um investimento para investidores qualificados, eu queria levantar uma questão para vocês dois, que ela tem surgido como dúvida muito frequente quando a gente trabalha investimentos com exposição internacional e a maioria deles é voltado a investidores qualificados. Então, as pessoas que acompanham tanto o podcast como também a live têm trazido esse questionamento. Por que a maioria do investimento que é voltado tem como grande parte a sua exposição internacional, quando a gente oferece, ele é para investidor qualificado? Por que essa restrição geralmente é feita nos produtos? Fica à vontade, Luiz, pode dar a tua versão aí, que você já está faz tempo nessa função aí. Tá bom. Não, acho que a principal razão para isso eu acho que é essa espécie de garantia, né, que a gente como instituição quer ter de que o investidor entende aquilo que ele está comprando, né? Então, geralmente o investidor que já tem alguma experiência em mercado e tem um volume maior de investimento em mercado, ele entende melhor os riscos e também os benefícios, né, não são só riscos, desse tipo de produto. Essa é a principal razão, acho que do ponto de vista do regulador, né, para essa exigência. Exatamente. Embora a gente possa argumentar que talvez não faça tanto sentido, até porque é um produto que investe lá fora, na verdade ele teria menor risco, né, já que ele tem uma diversificação existem grandes discussões hoje que eu não tenho a menor capacidade de dizer se vai ter algum tipo de mudança, tá, Rê? Mas as discussões que se tem é a seguinte, né, o que o valor financeiro representa em termos de qualificação ou conhecimento para que você faça um investimento, né? Então essas discussões foi um critério utilizado lá atrás, tanto que se alguém que não tiver o valor financeiro lá, que é R$1 milhão declarado de patrimônio para ser um investidor qualificado, tiver certificação, né, uma certificação seja da Anbima, ele também pode ser, né? Então, das certificações que são ali reguladas, né, e categorizadas como possíveis. Então, tem essa discussão porque você tem, às vezes, pessoas que têm um patrimônio muito grande, com um conhecimento muito baixo, e pessoas que têm um patrimônio pequeno, mas tem muito conhecimento de mercado, né? Mas nesse caso, Kleber, o investidor tem que assinar um termo, né? Então, ele se declara qualificado para acessar aqueles investimentos, né? Exatamente. E, assim, acredito, isso é só uma opinião, né, de verdade, não tem nenhum embasamento aqui, nenhuma informação, mas é uma opinião de que o mercado vem evoluindo, sem dúvida nenhuma,
para que isso tenha algum tipo de mudança e até de alteração, dado até o desenvolvimento do mercado de investimentos como um todo, até não sei se posso usar essa expressão, mas assim, se popularizando. Né, que é algo que no Brasil é muito recente, né, e você já tem um mercado, a gente tem uma moeda, né, Luiz, que tem 26 anos, a gente tem uma política monetária também muito nova do ponto de vista de manutenção, né, e até com algumas fases aí em que ela deixou de ser utilizada no seu método mais, vamos dizer assim, tradicional do que o Banco Central vinha fazendo, mas ela vem seguindo um padrão há muito pouco tempo. Então você pega uma estrutura de um país que a economia é muito nova, naturalmente, né, a gente não precisava, né, das pessoas procurarem o investimento como vem procurando, porque ela tinha juros, ela sentava em cima de um juros, de uma inflação, de um cupom mais inflação e acabou, né? Ela não precisava procurar risco, ela não precisava se arriscar para aquela que só olhava para retorno, né? Claro. Para quem olhava para diversificação, para estrutura, para o que a gente chama de hedge, né? Proteção na carteira e até para realmente buscar alternativas mais sofisticadas, essas pessoas sim já tinham buscado, mas acho que essa evolução, né, Luiz, vem acontecendo há muito pouco tempo e essas conversas devem fazer com que tenham mudanças até nessas regras, nesses regulamentos, né? Eu acredito também, Kleber, nisso. Eu acho que essa tentativa de medir o conhecimento do investidor através do volume investido, acho que é uma tentativa, né? Mas tende a evoluir, né? Acho que tende a evoluir, como você falou, Kleber, é uma coisa muito nova, né? Eu acho que aos poucos a gente vai evoluindo para algum outro tipo de medida, né? E o controle do regulador tem o seu valor ali, né, Rê? Porque é muita gente sem conhecimento, muita gente jovem, entenda jovem no sentido de mercado, jovem investidor, independente da idade, que acessa algo que essas regulações protegem ele também, né? Então, o investidor pode comprar um risco muito grande, né? O objetivo todo do regulador é proteger realmente o investidor, né? Então, essa foi a maneira encontrada, mas claro, coisas podem evoluir, né? Acho que vão evoluir. Não, eu acho bacana a gente explicar essas coisas também, porque às vezes a pessoa fala, não, porque só estão priorizando quem tem tanto investido, e não é isso, é uma questão de segurança, tem essa questão de regulação, do atestamento do conhecimento para se tornar um investidor qualificado também. Então, é legal explicar, porque, enfim, se as pessoas têm dúvida, acho que o nosso papel aqui também é esse, né, gente? Claro. Sem dúvida. Verdade. Muito bom, gente. Luiz, eu preciso te dar um feedback. Eu aqui, enquanto uma pessoa, uma jornalista, uma comunicadora de muito tempo, você é muito bom de papo. Então, assim, obrigado, se você quiser vir aqui falar de mercado pet, de receita de bolo, automóveis, a gente tá aceitando. Da gastronomia. Eu não sei se eu vou saber falar muito disso, mas... Pode vir falar, trazer receita de Apfelstrudel, que você deve ter comido muito por lá. A gente aceita também. Comi também. Comida árabe também eu conheço bastante. Opa! Então também pode trazer a receita de quibe. A gente pode falar sobre o mercado dos Emirados. Maravilha! Não, e se quiser regar tudo isso, né, com a cerveja belga ou até as holandesas, é que as belgas todas migram ali para a Holanda, por favor. A Bélgica é a vizinha da Holanda, né? Eu sempre tava na Bélgica, também adoro. Podemos falar do mercado cervejeiro europeu, gente. Isso, não é? Falar disso também. Só embalar de um jeito diferente. Tem várias histórias das Arábias para contar para vocês também. Tem muita coisa. A gente aceita. Vamos marcar o próximo, então, Luiz. Já vamos fica fazer o podcast 1001 Noites de Investimentos, né? Adorei! Vai dar muita audiência, Kleber, eu acho. Vai. Até a pessoa entender que é só de investimentos, né? Claro, mano. Dá pra gastar 1001 noites falando, sem dúvida. Tem muita coisa. Muito bom. Que dá pra falar. Muito bom, gente. Vamos marcar sim, Luiz. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite hoje. Já fica aí o compromisso da gente voltar, então. Imagina, eu que agradeço a vocês aí. Foi um prazer, viu? Obrigado, gente. Valeu, Luiz, mais uma vez, parabéns, excelente trabalho, muito boa sorte, sucesso aí no Asgard, em tudo que vocês forem fazer. Obrigado pela participação, excelente, cara, valeu. Obrigado, gente, boa sorte para nós todos aí, um abração. Para você também. E Kleber, amanhã a gente se encontra de novo no nosso Café com Canelas, que vai ter uma dica bem diferente. Só vou dar esse breve spoiler. Se eu fosse vocês,
não deixava de ouvir o episódio de amanhã. Ótimo, tô com saudades dele. Ah, é verdade! Ouve sim, Luiz, depois comenta com a gente. Pode deixar. Muito bom. Pessoal, obrigada pela audiência de vocês. Cuidem-se, protejam-se. E a gente se encontra no próximo episódio, mais conhecido como esta sexta-feira, para o nosso Café com Canelas. Até lá! Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.